Bom, pessoal, fazendo mais um vídeo sem mais delongas, né? Lembrando que eu tinha feito alguns vídeos anteriormente falando sobre a história da crítica bíblica destrutiva e mostrei alguns aspectos acerca da filosofia, mostrando de certa forma a historicidade da Bíblia de uma forma completamente desconstrutiva, né? Onde falei de alguns filósofos, de alguns movimentos filosóficos que até então era contrário, né, às escrituras. E agora, né, eu vou mostrar alguns aspectos, né, que ratificam e autentizam a ideia pelo fato do que por que os cristãos, né, defendem a historicidade e a veracidade das escrituras. E como prometido, né, eu tinha prometido também mostrar para vocês que não só ia mostrar também razões teológicas, né, mas também razões também histórica, científica e também filosófica, né, que mostrou esse arcabouço histórico realmente anteriormente, mostrando de uma maneira bastante contundente um pouquinho do ramo da história, como essa história realmente se originou através dessa crítica bíblica. E agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a história da crítica bíblica, né, positiva, né? Lembrando que desde o primeiro vídeo, né, eu tinha até mostrado que esse aspecto da crítica, tanto existia crítica para sustentar evidentemente a ideia da autenticidade e da veracidade das escrituras, que é uma crítica positiva, como também a crítica, né, destrutiva, né, onde fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela é apenas um conjunto de lendas e tudo mais. Eu mostrei essa parte primeiro, de que algumas ideias filosóficas surgiram, né, ao longo da história, tentando desconstruir esse aspecto de que a Bíblia de fato ela é autêntica, né, e ela é a palavra de Deus, ela é o meio pelo qual Deus se utilizou para mostrar realmente para a humanidade. E também vou fazer agora a minha defesa, né, em relação a essa construção. E agora nesse tema agora que eu vou mostrar um aspecto mais teológico, e posteriormente o próximo tema agora que eu vou realmente desenvolver, vou mostrar alguns arcabouços históricos, vou mostrar alguns aspectos arqueológicos, né, e para tentar aí construir realmente essa ideia do porquê que o cristianismo aceita a Bíblia como autêntica, né, como verdadeira, e que ela chegou realmente até nós, né, de uma forma que o cristão ou qualquer pessoa que lide diretamente com as áreas acadêmicas possa de certa forma confiar na autenticidade e na veracidade das escrituras. Então o tema de hoje, né, que eu vou realmente mostrar para vocês, é falando sobre inspiração bíblica. Então vamos entender um pouquinho, né, esse aspecto mais teológico, né, e também é uma oportunidade, né, para as pessoas também que não conhecem de certa forma o que é o conceito de inspiração, o que é inspiração, como essa inspiração era lida, né, diretamente com os autores das escrituras, e a gente vai mostrar isso. Lembrando que esse vídeo ele vai ser em duas partes, gente, é muito conteúdo. Não, as redes sociais infelizmente não suportam um vídeo muito longo, então eu vou tentar no mínimo dar aqui um espaço de 20 minutos para tentar destrinchar esse aspecto, né, de uma forma completamente contundente. 20 minutos, né, nesse primeiro vídeo e mais 20 minutos no próximo vídeo, né, para que a gente possa aí estar compreendendo esse aspecto de uma forma mais contundente, de uma forma muito mais esclarecida, que a gente possa também absorver esse conteúdo da melhor forma possível. Tá legal? Então vamos lá. Falando um pouco sobre inspiração bíblica, tem muitas pessoas de certa forma têm dúvida, né? E tem pessoas também bastante ignorantes em relação a essa questão tão importante, né, em relação à fé cristã. Então, um cristão, evidentemente, ele não é cristão simplesmente por acaso. Então, a base, você vê que todas as religiões do mundo existe de fato uma base, né, do qual a sua crença, na verdade, ela é enraizada. Então, o cristianismo, ele de certa forma é enraizado em Cristo,
Só que para que eu possa entender o que Cristo, de certa forma, ele quer para a humanidade, né? Ele desenvolveu aspectos realmente teológicos. É preciso então que a humanidade, de certa forma, compreenda o que ele quer para a humanidade. E ele deixou isso, né, de uma forma bastante escrita. Eu acho que essa característica escrita, né, então, é um único meio, né, cientificamente comprovado, capaz de atravessar gerações, milênios, na verdade, de uma forma completamente direta, sem sofrer alteração, sem sofrer erro, né, sem sofrer qualquer tipo de alteração. Então, uma tradição oral é muito passível de erro, igual aquele aspecto que a gente sempre brinca, né, que é aquele telefone sem fio. Né, você pega uma pessoa, coloca uma informação de uma pessoa que está ali na primeira linha, quando chegar na décima, você vê que as conclusões, de certa forma, são aspecto completamente distinto e diferente daquela informação que iniciou primariamente. Então, o aspecto escriturístico, né, ele foi adotado por Deus desde a época realmente de Moisés, e essa questão ela foi até então patenteada pelos profetas e tudo mais. Então, para que eu possa, né, de certa forma, compreender um pouco sobre inspiração bíblica, é provável que a gente tenha que compreender algumas questões básicas, que eu diria. Então, vamos aos fatos. Então, baseado no pressuposto, né, da existência de Deus, a revelação de forma natural e especial é incontestável no processo da realidade. Então, existem dois tipos de revelação. Existe a revelação natural, existe uma revelação especial. Eu vou falar um pouquinho sobre esses dois aspectos posteriormente, beleza? Então, continuando. Existem alguns pré-requisitos para a revelação divina, né? Eu diria, para que essa revelação entre Deus e a humanidade possa ser possível, existem mais ou menos três aspectos que eu considero de maior relevância. Primeiro, você tem a existência, né, de um ser capaz de passar essa revelação. Se não existe, de certa forma, Deus, né, então qualquer entidade religiosa, seja lá Bíblia, Alcorão, Bhagavad Gita, Tripitakas, qualquer livro religioso, ele não passa de meras conjecturas humanas, filosóficas, quem sabe, e ali não tem nenhuma uma intrusão de um aspecto de divindade. Por quê? Porque Deus não existe. Então, baseado no pressuposto, né, de que Deus de fato ele existe, então evidentemente esse ser também ele tem que ter a capacidade de passar essa revelação para a humanidade. Então, esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, a existência de um ser capaz de receber uma revelação. Ou seja, se existe de fato um Deus, existe esse manuscrito, né, que ele realmente confirmou a sua revelação, esse ser tem que existir. Então, se ele existe de fato, ele também, de fato, logicamente, ele é capaz de passar essa revelação. O segundo passo que a gente vê aqui é um ser capaz, de certa forma, de receber essa revelação que foi entregue, né, por aquele ser divino. Então, o terceiro aspecto, né, você tem aí a existência de um meio, né, por intermédio do qual esta revelação possa, de certa forma, ser transmitida. Primeiro, você tem a existência, pressuposto que se levanta para a existência de um Deus. Existem vários aspectos científicos que a gente pode ratificar isso. Não é uma prova, eu diria que não é uma prova concreta, né, cientificamente, logicamente concluída, de que essas provas elas são, de certa forma, logicamente integrante, né, para saber que Deus realmente não existe ou não. Você tem vários aspectos na ciência. Você tem o argumento cosmológico, você tem o argumento teleológico, você tem vários argumentos que posteriormente será também razões, né, para que eu possa também trabalhar um pouquinho sobre eles. Então, baseado na premissa de que Deus ele existe, ele evidentemente vai criar sua criação capaz, logicamente possível, de também de receber essa informação. O terceiro ponto é justamente o meio pelo qual
né, Deus, ele de certa forma vai direcionar essa revelação, ou seja, qual é o objeto, né, qual é o meio, né, qual é o mecanismo, de certa forma, pelo qual Deus ele vai direcionar essa revelação. Então, você tem três aspectos, né, que é muito bom que a gente entendamos essa parte que eu diria que é uma parte bastante interessante. Lembra que eu falei anteriormente de que essa revelação ela se dá em dois aspectos? Você tem a revelação geral. O que é a revelação geral? A revelação geral diz respeito à revelação de Deus por intermédio de sua natureza, criação, criaturas. De maneira geral, né, ela compreende três áreas. Você tem a natureza física, não vou comentar muito sobre ele por causa da questão do tempo. Ele diz respeito aos mares, plantas, céus, animais e outros. Você vê que a natureza, por sua vez, né, e os seus aspectos, eu diria, a forma como a natureza se organiza, a forma como é que ela é feita, aí a complexidade da vida, isso diz respeito ao argumento teleológico. Isso, de certa forma, ratifica e autentiza de fato que Deus ele se revelou para a natureza. Então, todas as vezes que o ser humano ele olha para a natureza em si, ele percebe que ali dentro daquela natureza ele tem um Deus, né? Então existe um Deus por trás daquela complexidade da vida. Então aquela maravilha que existe realmente no meio, que está realmente adiante de você. Tanto é que o livro de Salmo, né, capítulo 19, verso 1, ele diz assim: os céus declaram, né, a glória de Deus e os firmamentos anuncia a obra das suas mãos. Você tem Jó, capítulo 12, verso 7. Mas a pergunta pergunta, agora os animais e cada um deles, né, te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Então mostra realmente muito esse aspecto de que a natureza, ele identifica, sim, na verdade, que ali, de fato, existe um Deus que a criou, que ali, de fato, é um projeto da mão de Deus. Então, é uma forma também da revelação de Deus. Tem outros versículos que a gente poderia estar mostrando aqui, também na natureza humana, né? Diz respeito ao próprio ser humano. Gênesis capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 27, ele diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Existem dois aspectos que a gente pode entender aí. Primeiro, o homem, ele por sua vez, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele possui atributos morais que ele havia herdado do próprio Deus. Então, essa característica, essa moralidade objetiva que transcende dentro do seu ser, né, que faz com que a sua consciência, de certa forma, seja algo inato, né, que o identifique que existe de fato algo certo e algo verdadeiro, ele autentiza a realidade dessa questão moral que existe dentro do seu coração. Então, a lei, ela é objetiva, ela não é subjetiva, ela não é relativa, a ética não é relativa. Então, você vê que há uma objetividade, de certa forma, falando realmente nesse aspecto. E também, essa revelação, ela está baseada também na história humana, né? Você tem, diz respeito à maneira como Deus agiu na história. Então, a Bíblia, né? Você tem a historicidade da Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. Isso aí também é uma forma, eu diria, de revelação de Deus para a humanidade. A forma como é que ele agiu, a forma como a sua soberania, né, foi desenvolvida. Isso também é uma forma concreta, né, eu diria, bem explícita, de como Deus realmente entrou nessa história, a forma como é que essas profecias elas foram ditas, posteriormente cumpridas. Então você vê que esse aspecto ele é nítido diante da revelação de Deus. Mas vamos aos fatos. Tem também a revelação especial, né? Existem várias formas diferentes de descrever essa revelação especial. Dá para a gente descrever de várias formas, mas existe uma forma bastante, eu diria, bem contundente, né? Através da teologia sistemática do Milner Erickson, que ele explica de uma forma bastante nítida, dizendo mais ou menos o seguinte. Eu diria que é uma das maiores, né, teologia sistemática que tem aí no nosso meio. Então, o Erickson ele define essa revelação especial da seguinte forma: revelação especial significa a automanifestação de Deus às pessoas em particular, em momentos e lugares específicos,
dando-lhe condições para que tenhamos um relacionamento redentor com ele. Existe, olha só o que, que o Erickson, né, ele fala. Revelação especial significa automanifestação de Deus às pessoas em particular, em momentos e lugares específicos, dando-lhe condições para que tenhamos um relacionamento redentor com ele. A palavra redentor, ele ali demanda salvação. Então, todas as vezes que Deus, ele de certa forma, ele se relaciona com o ser humano, é para, de fato, livrá-lo da condenação do pecado. Não só nesse aspecto pessoal, mas usando essa revelação de uma forma pessoal para poder salvar toda a humanidade, que é o caso também de Abraão. Deus se apresentou a ele de uma forma pessoal, né, de uma forma individual, que através dele fosse posteriormente existir uma nação que pudesse ser uma nação carimbada, né, pelo nome de Deus, e por aí vai. Então, de uma forma simplificada, né, a maior revelação especial de Deus, de fato, ela se concretiza na revelação das Escrituras. Então você tem a revelação natural, que ela é mais ligada à natureza, às coisas que existem no mundo, e você tem, por outro lado, a revelação especial, né? Essa revelação especial, ela está automaticamente na interatividade, né, de Deus para a humanidade. Não? A forma como é que Deus ele se revela para a humanidade. Então, tanto essa revelação ela pode ser individual, ou também essa revelação ela pode ser também coletiva, né? E essa revelação coletiva, de fato, ela está relacionada com o aspecto bíblico, né? A forma como é que Deus se revelou para a humanidade. Não que a revelação geral não seja também um aspecto coletivo, né? Lembrando que cada um de nós ele já nasceu com esse anseio pela eternidade. Em Eclesiastes ele fala isso. Todos nós temos essa ânsia pelas coisas eternas. Então esse aspecto ele demonstra isso aí de uma forma bastante distinta. Então você tem outros aspectos, né? A forma distinta de revelação especial. Existem algumas formas diferentes. Você tem a forma como Deus se revela de várias formas para comunicar a sua palavra, né? Isso diz respeito à forma como a Bíblia de fato ela chegou, né, até nós. De que forma, né? Você tem através de sonhos, né? Você tem José aí em Gênesis capítulo 37, né? Você tem José, você tem também Daniel aí no capítulo 7, né? Através de visões, você tem através de voz audível. Então existia várias formas que Deus, né, literalmente, não era um intermediário, um espírito, seja lá o que for. Então Deus ele se apresentava de uma forma literal para a humanidade, né, para poder revelar, seja ele aspecto profético, né, seja ele aspectos envolvendo aquela civilização ali. Então existia várias maneiras. Tem a voz audível, tem a voz interior, que é o caso de Oséias capítulo 1, tem também Joel capítulo 1. Então tem essas diferenças. Vamos para o próximo. Então, a natureza da inspiração bíblica. Então vamos entrar e entender como é que essa característica, né, ela se desenvolve mecanicamente sobre esse aspecto da doutrina bíblica. Primeiro, né, existem 3 maneiras distintas de como a Bíblia ela passa, né, a ser enxergada nos dias atuais através dessa mecânica da inspiração bíblica. Então, como é que, em geral, essa inspiração ela é entendida? Primeiro, ortodoxia. A Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Por cerca de 18 séculos da história da igreja prevaleceu a opinião ortodoxa da inspiração divina. Então esse aspecto distinto, né, da revelação bíblica, ela foi interpretado pelos pais da igreja, não só pelos pais da igreja. Eu diria que a visão ortodoxa ela veio desde o momento que a lei foi entregue para Moisés, que ali, né, há princípios fundamentais, e esses princípios, ele, de certa forma, ele tem que ser seguido. Você tem a ortodoxia bíblica, né, que é a ideia de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, aquele conteúdo ali, ele não é de origem humana, mas sim, de fato, de origem divina. Então, você tem um outro aspecto, né, tem um aspecto do modernismo, né, a Bíblia contém a palavra de Deus, é a ideia que foi exibida pelos teólogos liberais, né, de que
a Bíblia não é toda inspirada por Deus, uma parte dela, né, evidentemente está cheia de erros. Eu mostrei esse aspecto anteriormente através dos vídeos, né, que você tem várias formas filosóficas que tentavam destronar, né, destituir esses aspectos de que a Bíblia de fato não é a palavra de Deus, porque é a partir do pressuposto de que esse entendimento de que Deus não é inacessível à humanidade. Então tem vários aspectos que eu mostrei anteriormente que não vou aqui me deter. Um outro aspecto desse entendimento os principais defensores, né, da neo-ortodoxia. Então você tem a neo-ortodoxia que ele vai exibir que existem dois motivos particulares desse entendimento da neo-ortodoxia. Então a Bíblia, eles entendem que a Bíblia não é a palavra de Deus, porém ele parte desse entendimento de que o ser humano ele pode sim ter contato com Deus através desse escrito, de uma forma pessoal com o Espírito Santo. Você pode ter um encontro pessoal com o Espírito Santo quando você tem contato com a Bíblia. Desses personagens, né, já mostrei anteriormente, você tem um Carubate, né, eu diria que o pai da neo-ortodoxia, e você tem também o Emil Brunner, né, ou o Emil Brunner, né, desculpe, que ele nasceu em 1889, né? Ele era um dos principais defensores também dessa teoria. Primeiro, inicia com Carubate e segundo, com Emil Brunner, né? Vamos para o aspecto de inspiração bíblica, né? O que é inspiração bíblica? E aí você tem um conceito, existem várias teologias sistemáticas que abordam, né, esse conceito de uma forma bastante prática, né? Mas eu acho que um dos maiores teólogos defensores hoje do cristianismo, seus livros, nossa, dispensa comentário. E o Norman Geisler, né? Ele hoje, né, conhecido como um dos maiores teólogos, um dos maiores filósofos, e eu trouxe essa definição que eu diria que eu acho que é a mais concreta, né? Eu acho que ratifica melhor com a realidade. Você tem várias teologias sistemáticas. Você tem a teologia sistemática do Alistair McGrath, você tem a do Milene Erickson, que eu citei muito anteriormente, você tem a do Frank Ferreira, né? Você tem várias teologias. Então, eu acho que a teologia que resume ou simplifica melhor essa questão da inspiração é a do Norman Geisler, no volume 1. Então, Norman Geisler, ele define inspiração da seguinte forma: a inspiração é a operação sobrenatural do Espírito Santo, que por intermédio de diferentes personalidades e estilos literários dos autores humanos escolhidos, investiu as palavras exatas dos livros originais das Sagradas Escrituras em separado ou em seu conjunto como a própria palavra de Deus, isentas de erro em tudo que ensina ou implica, inclusive em matérias de história e ciência. E a Bíblia é, dessa forma, a regra infalível e a autoridade final de fé e prática para todos os crentes. Está aí uma das maiores autoridades, né? Não só na área da bibliologia, como também na área da teologia, como também na área da filosofia. Está aí o Norman Geisler, né, definindo de fato o que é inspiração bíblica. Então você tem alguns aspectos para que a gente possa compreender essa inspiração bíblica. Você tem a base, né, teológica para poder defender de fato realmente essa doutrina. Você tem duas. Primeiro, você tem 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, onde Paulo, né, ele vai definir inspiração da seguinte forma: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, Paulo, né, ele meio que ratifica em primeira mão, lembrando que essa expressão passa grafo teopneusto, essa palavra teopneusto no grego, que traduz aqui como inspiração, né, ele é um rapax legomena, não vai aparecer evidentemente em nenhuma página do Novo Testamento, mas ela autentiza, né, o sopro de Deus. Então esse sopro é bem peculiar, aquele sopro
que Deus ele deu em Adão, né? Quando deu fôlego de certa forma de vida através do Espírito Santo. Ele lembra muito esse aspecto. Então, esse passa grafe, né? Ou seja, passa toda grafe é escritura. Então, a inspiração, o sopro, né? Mecanicamente de Deus, ele se deu através do escrito. Então, ligado a essa escrita, a esse conjunto, de certa forma, de livro, que Paulo ele relembra e ratifica essa importância. Você tem um outro texto que também vai dar ainda suporte a essa realidade. Você tem 2 Pedro, né? Capítulo 1 e verso 20, né? Onde Pedro vai dizer mais ou menos o seguinte: sabendo primeiramente isto, né? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito, né? Lembrando, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Pedro, nesse primeiro aspecto, ele lembra que nenhuma profecia ela foi criado, ou seja, deduzido por vontade humana. Isso não foi um aspecto humano. A gente vai falar disso posteriormente, quando a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto científico, né? De que tudo que está escrito de certa forma na Bíblia não pode ser uma obra, né, dedutiva sobre esse aspecto humano. Existem várias formas da gente realmente distinguir esse aspecto. E o verso 21 ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então Pedro ele diz assim, que a vontade não foi a humana. Então esse aspecto não foi humano, mas foi divino. E eles falaram inspirado pelo santo, né, homens de Deus. E ele dá um aspecto de que santo homem de Deus são pessoas que de certa forma se relacionavam com o próprio Deus. Então no próximo vídeo, né, já passou dos 20 minutos. O meu interesse na verdade era só 20 minutos. E eu vou parar por aqui. E posteriormente a gente vai dar continuidade a esse assunto, né, que eu diria que deve dar importância para todos os cristãos, seja ele crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos esse aspecto. Então, fechando esse primeiro vídeo, mostrando essa realidade. Então, o próximo vídeo a gente vai mostrar um pouquinho sobre a própria Bíblia, né? Ensina a respeito da inspiração. Então, você tem textos na Bíblia que ensina e ratifica essa importância da inspiração. Você tem vários textos, né? Vou mostrar um pouquinho sobre em que área, né, essa inspiração ela se estende, né? Será que a Bíblia toda é inspirada por Deus ou algumas partes dela é? Então, tem muitos aspectos ainda para mostrar. Outra coisa, né? Se essa Bíblia, né, ela atribui autoridade na época ou ela atribui autoridade também para hoje. Então, ela vale para aquela época, aquele momento que foi escrito, ela serve também para os dias de hoje. Então, são esses aspectos que eu gostaria de mostrar posteriormente. Então, por isso é só.